Nessa videoaula, vamos tratar do tema manutenção centrada na confiabilidade. A engenharia da confiabilidade e gestão da manutenção são áreas de conhecimento que têm bastante sinergia. Isso já foi falado nas nossas aulas sobre índices ou indicadores de confiabilidade. A, a, a lógica é a de que só existe manutenção porque existe algum tipo de falha. Então, as preocupações que se tem com a manutenção são as mesmas existentes na área da confiabilidade. Preocupação com as falhas. Ah, Tentar evitar que elas ocorram, ou minimizar a sua ocorrência, minimizar seus impactos, tentar repor a condição normal de funcionamento de equipamentos, etc. Vamos compartilhar o nosso material. Então, a manutenção centrada na confiabilidade, é comum encontrarmos a sigla RCM, Reliability Center Maintenance. É um método sistematizado para se estabelecer a melhor estratégia de manutenção para equipamentos. Ou seja, cada equipamento deve ser analisado de forma individual, ah, pensando como sendo cada equipamento um componente do sistema produtivo. Então, esse componente ele pode ter maior ou menor criticidade. Consequentemente, as preocupações e as estratégias estabelecidas de manutenção ah, ah, não devem ser a mesma para todo e qualquer equipamento. Essa análise de criticidade, essa análise de modos de falha, etc., que são temas comuns à confiabilidade, são trazidos para suportar a tomada de decisão na área de manutenção, quando se utiliza a manutenção centrada na confiabilidade. A, a manutenção centrada na confiabilidade, ela garante, ela propicia confiabilidade, segurança e custos otimizados na manutenção. O foco, observem, não é no equipamento, é na função, né? Olhar o sistema produtivo. E fazendo uso das técnicas e práticas de confiabilidade, buscamos nos anteciparmos a problemas e estabelecermos ações de contenção, de contingência, etc. A, a manutenção centrada na confiabilidade, então, ela lida com a compreensão dos componentes, né? Ou seja, não se olha de forma isolada. E a compreensão dos componentes se desdobra na compreensão dos seus modos de falha. Como os equipamentos podem falhar e como isso comprometeria o sistema produtivo. Ah, Desta forma, estabelece-se ações necessárias para garantir a máxima disponibilidade do equipamento. Ah, ah, Tomando por base ah, que ele fique indisponível, inativo, o menor tempo possível. Ou seja, evitar a falha, se não for possível evitar, minimizar a sua probabilidade, mas também tornar o retorno das condições normais
da forma mais rápida possível, ou seja, reduzir MTTR, tá? Só parar quando for necessário e conveniente, tá? Ou seja, isso não quer dizer que não devamos fazer, por exemplo, manutenções preventivas. Uma manutenção preventiva, se bem desenvolvida, bem aplicada, ela pode evitar paradas para manutenção corretiva. Parar a menor quantidade de vezes possível, até porque cada parada para manutenção ela pode inserir problemas, né? Então precisamos ter intervenções simples, rápidas e eficientes. Pois bem, ah, há 7 perguntas básicas que devem ser feitas quando se pensa a manutenção centrada na confiabilidade. Um, quais são as funções e os padrões de desempenho do item no seu contexto operacional atual? O item poderia ser uma máquina, um equipamento, uma linha. De que forma ele falha em cumprir as suas funções? Observe, como ele falha? Estou pensando nas funções dele, nas funções no sistema produtivo, né? O que causa cada falha operacional? Percebo que agora a gente já está entrando numa lógica de uma árvore de falhas. O que acontece quando ocorre cada falha? Pensamos na severidade, na criticidade das falhas. De que forma cada falha tem importância? Poderia pensar associando ao FINEA, né? Um NPR, por exemplo, né? O que pode ser feito para prevenir cada falha? Pensar em redundância, pensar em uma simplificação, etc. O que deve ser feito se não for encontrada uma tarefa preventiva apropriada? Ou seja, quais contramedidas devemos pensar se não há como impedir ou detectar a falha? Então, observem, não é um mero jogo de palavras, né? Essas 7 perguntas elas são muito profundas e elas trazem a preocupação para a manutenção, o que nos leva a usar os conceitos de confiabilidade. Muito bem, vamos a um roteiro para implementação, tá? Lembrando sempre, gente, que essa videoaula, bem como todas as outras, são sempre um material complementar. Essas videoaulas não substituem o estudo do livro-texto e demais materiais, tá? Ah, ah, o acúmulo de conhecimento, o aprendizado, a preparação para as atividades avaliativas, inclusive a prova presencial, depende do estudo texto, ok? Então vamos lá, um roteiro para a implementação da manutenção centrada na confiabilidade. Seleção do sistema que será estudado. Eu quero a fábrica inteira. Ok, mas vamos fazer por parte, tá? Até para que digamos, cada iniciativa possa evoluir. Se tem um piloto, isso vai sendo expandido. Com as lições aprendidas, as boas práticas, etc. Então, determinação do que será analisado e em que nível. É fundamental a escolha de ativos ou sistemas que podem beneficiar-se com a implementação da manutenção centrada na confiabilidade. Formação de equipe, com representantes de todas as áreas que têm influência sobre o sistema escolhido, sendo indispensável um especialista em manutenção centrado na confiabilidade. Então, observe, a gente não está falando, quem vai fazer isso é a equipe de manutenção, quem vai fazer isso é a equipe de produção. Não, são partes interessadas, partes envolvidas. Tá? Obviamente, envolve manutenção, envolve operação, mas pode envolver engenharia de métodos, etc. Tá? Então, precisa ser pensado de uma forma mais ampla.
Levantamento de dados, confiabilidade, o lado quantitativo, né, da engenharia da confiabilidade. Informações de projeto operacionais e de confiabilidade que podem ser encontrados em diagramas de instrumentação, diagramas de bloco, esquemas do sistema, manuais, memoriais de venda dos equipamentos, arquivos históricos do equipamento, manuais de operação do sistema, especificações e dados descritivos do projeto, entre outros. Definição das fronteiras do sistema. Identifica as fronteiras entre os sistemas componentes da unidade fabril. Conhecimento das transformações que ocorrem entre a entrada e saída do sistema garante que nenhuma função importante será negligenciada. Temos um sistema produtivo. Agora, vamos identificar cada sistema para que a gente possa trabalhar. Quando nós discutimos sistemas em série, paralelo, mistos e até mesmo sistemas complexos, a gente tinha a definição de um sistema, né? É aquilo que a gente está estudando. Descrição do sistema e subsistemas, integração de informações, como descrito do sistema, o nível de detalhamento varia conforme a aplicação, diagrama de blocos funcional, quando o sistema é muito complexo, facilita o gerenciamento de informações, ou seja, fazer por partes e poder enxergar o todo. Interfaces de entrada e saída. A existência de interação indica que um sistema depende da função de outro, né? E um sistema produtivo ele é assim, você tem uma linha de fabricação que alimenta uma linha de montagem, que alimenta uma linha de pintura, etc., né? A, a, a lista de equipamentos e seu histórico, citado anteriormente, lista de itens físicos dos subsistemas, históricos de manutenção e falhas dos itens. Identificação das funções e falhas funcionais. Olha só, agora se aproxima bastante da nossa fala de confiabilidade. O que se analisa são as funções do sistema e não o que o item físico representa no sistema, né? É sempre o funcionamento. Quando nós vimos sistemas, série, paralela, era sempre pensando na função, né? Embora a falha ocorra no item físico, o processo de análise foca na perda funcional e não na perda do item físico, a noção de criticidade, que nós vimos no FIMECA, né? E vimos também na análise de árvore de falhas. Análise de modos de falha, o FIMEA, identificar os modos de falha dominantes dos itens críticos. Cada FIMEA deve ser elaborado para cada falha funcional. Diagrama de decisão. Identifica e distingue as falhas evidentes das ocultas, a gente vai entender o que é isso, né? Bem como classifica cada modo de falha relacionado com segurança, com integridade ambiental, com parada forçada de produção ou com perdas econômicas. Posteriormente, seleciona-se as tarefas de manutenção aplicáveis e define-se a periodicidade. Então, observe. A gente começou a falar exclusivamente de manutenção, envolvemos confiabilidade e agora a gente junta isso num plano, né? As tarefas de manutenção e a periodicidade. Esse fluxo ajuda a gente a entender alguns aspectos lógicos, né, que podem ser agregados, podem ser trazidos à manutenção centrada na confiabilidade. A relação idade-confiabilidade para essa falha conhecida, quando a gente fala aqui idade-confiabilidade, né, é aquela ideia da confiabilidade variando ao longo do tempo. Temos isso sobre o equipamento, né? A gente sabe a partir de que momento de tempo a confiabilidade já cai a um nível que nos traz algum desconforto, né? Se isso é plenamente conhecido, é previsível, a gente pode pensar em manutenção preventiva, né? Estabelecer os prazos de manutenção preventiva, tomando por base esse histórico e essa função confiabilidade e a sua variação ao longo do tempo.
A vantagem da manutenção preventiva é que ela é programada, ela é planejada. Você vai fazer em tal data, então você vai precisar parar a produção nessa data, você vai precisar de tais peças de reposição. É mais ou menos a mesma lógica. Das, ah, das manutenções periódicas, né? Que você leva o seu carro, né? Ah, tem que fazer a revisão dos, sei lá, dos 30 mil quilômetros, né? Então, naquele período, e aí não é tempo, é quilometragem, né? Mas representa o uso, né? Se sabe exatamente o que fazer, quais são as peças que precisam ser trocadas, etc. Então, tudo é planejado, tá? Então, o que é planejado flui melhor, tá? Então, essa é a vantagem da manutenção preventiva, tá? Então, deve ser usada quando for possível, né? Quando a gente tiver uma noção. Porque tentar manutenção preventiva sem conhecer o funcionamento, sem conhecer o comportamento de falhas, é atirar no escuro, né? Não se tem essa informação, seja por falta de dados históricos, seja por desconhecimento, seja por não ter isso, digamos, de uma forma previsível, confiável. Ok. É possível monitorar alguma condição, né? Fazer algum tipo de verificação, vibração, aumento de temperatura, né? Se isso é possível, a gente parte para a manutenção preditiva, né? Ela é, ela é mais sofisticada, ela é mais cara do que a manutenção preventiva, né? Ela exige mão de obra mais especializada, inclusive equipamentos dedicados, tá? Mas seria aplicação. Se é possível, através do monitoramento, por exemplo, de vibração, identificar quando algum processo de deterioração se inicia, ok, seria uma boa iniciativa. Se não, tá? Se não há uma característica que possa ser monitorada, vamos tentar a próxima, né? A falha é oculta, né? Então, falha oculta é aquela falha que você não, o processo de deterioração está em andamento, mas não é perceptível, né? Uma trinca interna, por exemplo, alguma coisa assim, tá? A, quando você tem falhas ocultas, você pode usar o que alguns chamam de manutenção detectiva, tá? Utilizar alguns instrumentos que são comuns também a manutenção preditiva, né? Verificar a integridade da carcaça de um equipamento, utilizando líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom, etc., né? Ah, Se isso for possível, ok, porque é uma forma de monitorar também, tá? Então vamos lá, tem até vou abrir um parênteses aqui. Manutenção detectiva é a atuação efetuada em sistemas de proteção, comando e controle, buscando detectar falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de operação e manutenção, tá? Bom, fechou parênteses, vamos voltar. O modo de falha não é oculta. Estamos ficando sem muitas opções, né? O sistema pode ser modificado ou reprojetado. Olha que coisa interessante, né? Modificado ou reprojetado para quê? Como assim? Ué, posso mexer em alguma coisa e colocar, por exemplo, uma redundância, né? Posso colocar algum sistema de detecção, algum tipo de sensor que me dê alguma sinalização de um processo de deterioração que está em andamento, né? Ah, ah, Posso melhorar o acesso para, no caso da necessidade e conveniência de uma intervenção, conseguir fazer isso de uma forma mais fácil, ou seja, reduzir o MTTR, né? Se isso for possível, entra o pessoal da engenharia de manutenção ou de instalações, né, fazendo essas modificações. Se nada disso é possível, não nos resta outra alternativa que não a manutenção corretiva, né? Eu não consigo me programar para a manutenção preventiva adequada, não consigo detectar, monitorar sinais de alguma forma, não consigo melhorar.
Quando quebrar, a gente conserta, né? É duro, mas é a situação, tá? Agora, é importante a gente pensar também da seguinte forma: a gente só vai tentar esses passos aqui se valer a pena, né? Porque vamos pensar na seguinte situação: imagina que você tem na tua planta, você tem uma máquina qualquer lá, tá? É uma máquina que é usada assim de vez em quando, né? Ela não é um gargalo. Ela não faz parte do processo principal. Na realidade, assim, aquela máquina pode ser até uma redundância, né? Normalmente ela não é usada, mas às vezes quando tem um volume maior de produção, você divide a carga e joga um pouco de trabalho para ela, né? Talvez essa máquina seja uma máquina que você vá direto para manutenção corretiva, né? Por quê? Pensando na função dela, né? Ela não é tão importante para o meu sistema produtivo. Então, vale a pena meus esforços de manutenção, né? Ou é melhor deixar simplesmente para uma manutenção corretiva? Então, observem, a manutenção centrada na confiabilidade, ela traz esses insights da confiabilidade para a tomada de decisão, para a definição de um plano adequado. E como eu falei no início da nossa videoaula, a, a- cada equipamento deve ser analisado, pensado individualmente, tá? Porque cada um vai ter a sua importância, vai ter a sua criticidade no sistema produtivo. Uma máquina de baixíssima criticidade talvez não valha o esforço. Aqui um outro fluxo, né, que procura mostrar, é de um outro autor, né, uma lógica parecida, né? Um componente a sofrer manutenção. O custo da falha é nulo ou pequeno, como no exemplo que eu dei, né? Se sim, é manutenção corretiva. Quando falhar, você certo, né? Não, é alto ou tem aspectos de segurança. Bom, então eu preciso de uma manutenção preventiva, tá? Consigo identificar falhas? Não. Então, a preventiva sistêmica, né? Olha, troca isso, né, a cada tantos quilômetros, por exemplo, né? Ah, ah, Agora, se você consegue identificar as falhas, aí é uma preventiva condicional. Então, vamos voltar ao exemplo de você levar o seu carro para uma revisão periódica, né? Se você olhar o manual, né? Com 30 mil quilômetros, o que que precisa fazer? Precisa trocar isso, isso, isso. Ou seja, precisa trocar, né? Troca independente da condição que está, tá? Mas tem também verificar a condição desse item, se necessário fazer a troca. Então, tem coisas que você pode analisar se continuam a ser utilizadas ou não, dependendo da condição. Tem outros que não, troca, né? ah, vai falhar, em algum momento vai falhar. Aquilo que foi definido para ser trocado é porque os estudos de confiabilidade mostraram que, a partir de determinado volume de uso, a confiabilidade já caiu tanto que é a hora de trocar antes que você entre numa situação crítica. Bem, e aí, entramos agora na gestão da manutenção, você tem, né, todo aquele aspecto para chegar a um plano, né, e você vai integrar isso à gestão da organização. Tá? Então, você tem dados diversos que são coletados, você tem a modelagem lá, o monitoramento, tá? A análise de desempenho, informações que são geradas e decisões estratégicas quanto à manutenção. A elaboração do plano, passo a passo. Mapeamento dos equipamentos. Mapear e armazenar informações sobre os equipamentos, garantindo agilidade na realização das tarefas e na aplicação dos planos de ação mais assertivos. Informações. Identificação única do equipamento,
Cada equipamento é único, fabricante, modelo, especificação, local, mapear os serviços, definir os procedimentos para cada um, também aqui, cada um deles. Plano de inspeção, conjunto de normas e características que determinam particularidades que definem a qualidade de um produto. Não executar um plano de inspeção pode comprometer diretamente nas entregas e qualidade dos produtos, pois, através dele, é possível detectar o que está conforme ou não conforme e estimular melhorias. Manutenção preditiva, preventiva, corretiva planejada e não planejada. Planejar os responsáveis, ou seja, é um plano, precisa ter alguém para executar. A função de cada um. Gerente de manutenção, técnico de manutenção, quem faz o que quando, tá? As rotinas de manutenção com data, responsável e recurso necessário. 5W2H. Tá? Estabelecer a prioridade de cada equipamento. Equipamento requer máxima atenção em todos os processos de manutenção, requer atenção, mas não precisa de todos os tipos de manutenção, apenas as manutenções de rotina são suficientes, tá? Com base nos critérios de grau de utilização, perdas de produto, frequência de quebra, reparos. Ou seja, olhar para o equipamento não de forma isolada, mas como parte e criticidade dele no seu sistema produtivo. Prever quanto tempo, ferramentas, insumos e equipe será necessário para cada atividade, dependendo dos recursos disponíveis, remanejar as atividades e sempre armazenar o histórico dos equipamentos para consultas e avaliações mais ágeis e assertivas. Treinamento da equipe, capacitação de colaboradores para que as rotinas de manutenção sejam de excelência, garantindo o máximo de eficiência e satisfação do cliente. Não só para empresas que possuam equipes grandes, mas também para empresas pequenas e autônomos. Conhecimento e preparo se tornam um diferencial de mercado. Indicadores, índices, indicadores, métricas, né? O que não se mede não se gerencia. Acompanhar o desenvolvimento do plano e ver os resultados que estão sendo alcançados. Algumas métricas: produção dos técnicos, igual, menor ou maior, aumento de produtividade, maior agilidade na prestação de serviços, redução de corretivas e falhas, redução de acidentes. Muito bem, é isso que tínhamos para discutir sobre manutenção centrada na confiabilidade. Ah, Reforça-se com essa videoaula o que havia sido apontado anteriormente, a sinergia existente entre gestão da manutenção e engenharia da confiabilidade. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.